Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias conheceremos um dos mais famosos motores da indústria norte-americana, os Chevrolet 6 em linha, que no Brasil são altamente aclamados, sendo um dos modelos mais preparados do país, cuja produção perdurou mais de 40 anos. Nos Estados Unidos foram muito populares até os anos 50 e ajudou a tornar a Chevrolet uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Louis-Joseph Chevrolet nasceu no dia de Natal de 1878, em La Chaux-de-Fonds, no cantão de Neuchâtel, região francesa da Suíça. Seu pai era relojoeiro, e foi daí que ganhou o gosto por manipular engrenagens na oficina de relógios da família. Mas à medida que foi crescendo, mudou seu interesse para a mecânica de automóveis. E por volta de 1900, Chevrolet se muda para os Estados Unidos. E por lá acabou se tornando um piloto de corridas, conseguindo bons resultados, onde ganhou muitas provas e uma boa soma em dinheiro, a ponto de chamar seus dois irmãos mais novos, Arthur e Gaston, ambos com os mesmos interesses em corridas, que também se mudaram para os Estados Unidos. Com a fama e fortuna que Louis teve no automobilismo, decidiu partir para um projeto mais ambicioso, fundar uma fábrica de automóveis, junto com o irmão Arthur, já que Gaston decidiu continuar focado nas corridas. Para a nova empresa, os irmãos precisavam de mais capital, e eles conseguiram com o empresário norte-americano William Crapo Duran, e no dia 13 de novembro de 1911 fundariam a Chevrolet Motor Car Company. E o primeiro produto era o Série C, cujo motor projetado por Louis era um 6 cilindros com 4,9 litros e potência de 40 cavalos, cuja disposição de válvulas era em T. O cabeçote era chato como de qualquer outro motor na época, mas a disposição das válvulas em fluxo cruzado foi um grande avanço. O Classe C era considerado um esportivo para a época, sendo capaz de passar dos 100 km por hora de velocidade máxima. No entanto, os primeiros carros só seriam comercializados a partir de 1913. A empresa também lançaria o Série L, que foi o primeiro a ver com o famoso emblema que a empresa usa até hoje. Muitos acreditam que o logo foi inspirado na bandeira da Suíça, o país de origem dos irmãos Chevrolet. O Série L era um carro mais simples em relação ao Série C, vindo com motor 6 cilindros de 4,4 litros e potência de 35 cavalos, que tinha a tradicional disposição das válvulas em L. Porém, William Duran tinha planos mais ambiciosos e quis fazer automóveis simples e baratos para concorrer com os bem-sucedidos Ford T. E isso era contra os princípios dos irmãos Chevrolet, que queriam carros mais esportivos e tecnológicos. Assim, em 1914, os imigrantes suíços venderam seus interesses a Duran e partiram para as corridas de fato, fundando em 1916 a Frontenac Motor Corporation, especializada em carros e componentes de corrida. E o irmão caçula Gaston Chevrolet seria o principal piloto, que chegou ao seu auge vencendo as 500 milhas de Indianápolis de 1920. Porém, em novembro do mesmo ano, Gaston faleceria em um acidente aos 28 anos no insano e perigoso autódromo feito com tábuas em Beverly Hills, no estado da Califórnia. A Frontenac acabaria falindo pouco tempo depois, em 1923. Em 1927, os irmãos Louis e Arthur montaram uma fábrica de motores para aviões, a Chevrolet. Mas a crise de 1929 acabaria levando a companhia à falência, e por consequência os irmãos ficaram pobres e voltaram a trabalhar como mecânicos. Em 6 de junho de 1941, Louis faleceria aos 62 anos, enquanto que o irmão Arthur, sofrendo de grave depressão, daria cabo de sua vida em 16 de abril de 1946, aos 61 anos. Com a empresa totalmente nas mãos de Duran, começou a focar em produtos baratos, com a aplicação da famosa linha de montagem, e sua sede ficava em Detroit, no estado do Michigan. Em 1914, lançaram o Série H, que vinha com motor mais simples de 4 cilindros. Mas o primeiro sucesso de fato só viria com o Série 490, cujo preço sugerido era de $490 e fez um grande sucesso. E o seu sucessor Série F, lançado em 1923, continuou com as boas vendas. Nessa época, a Chevrolet já fazia parte do grupo General Motors, corporação adquirida por William Duran nos anos 10. E a marca já fazia parte do grupo desde 1918.
Graças ao bom preço e às opções de cores inexistentes no modelo T que só vinha pintado na cor preta, conseguiu tirar a liderança da Ford pela primeira vez. Com os sucessores Série AA Capital e Série AB National, a Chevrolet também conquistou a liderança nas vendas internacionais. Mas a empresa quis ir além, não só oferecendo produtos baratos, como também disponibilizar de motores mais potentes. E em 1929 lançaria o modelo AC International, que vinha com o inédito motor conhecido por Stovebolt, ou parafuso de fogão em inglês, por conta dos parafusos usados na mecânica, que eram semelhantes aos dos fogões a lenha da época. O modelo eram 6 cilindros em linha, algo inédito para a indústria de carros populares, e tinha 3,2 litros ou 194 polegadas cúbicas. E possuía mais uma inovação. As válvulas eram no cabeçote, não no bloco como era comum até então. Ele era todo composto de ferro e tinha 3 suportes de virabrequim, cuja potência total era de 46 cavalos, o que não era muita coisa mais que o concorrente da Ford. Mas o bom desempenho e a suavidade característica dos 6 cilindros, além de uma excelente propaganda cujo lema era um 6 pelo preço de um 4, fez suas vendas dispararem, vendendo mais de 1 milhão de unidades em sua estreia, contra 400 mil do Ford A, mesmo sendo $100 mais caro. O motor 194 passou por melhorias e em 1932 já desenvolvia 60 cavalos. Com o lançamento do Flathead V8 da rival Ford, a empresa tratou de melhorar o motor, e assim ofereceria uma mecânica com 3,4 litros ou 217 polegadas cúbicas, que passou a equipar a série CA a partir de 1933. E sua potência poderia chegar a 80 cavalos, competindo em igualdade contra os Ford V8, mesmo com 2 cilindros a menos. Os motores também provaram sua competência na linha comercial, sendo mais confiáveis que os modelos V8, já que sua arquitetura era bem mais moderna, não tendo os problemas de superaquecimento como no projeto da Ford. A Chevrolet também faria um modelo menor com 181 polegadas ou 3 litros e potência de 60 cavalos. No entanto, ele não fez sucesso e foi oferecido somente em 1933 e 1934. Mas com o aumento de potência dos modelos V8 da Ford, a Chevrolet decidiu aprimorar o projeto e para 1937 seria apresentada a segunda geração do Stovebolt, cuja maior mudança foi no bloco, que passou a contar com 4 suportes de virabrequim, o deixando apto para desenvolver maiores potências por diminuir o nível de vibrações da mecânica. E assim foi apresentado o modelo 216, com 3,5 litros e potência de 85 cavalos. Nessa época, os motores Chevrolet já tinham uma excelente reputação por serem confiáveis e duráveis, tanto que a divisão de comerciais da GM britânica Bedford passou a usar os motores em seus caminhões. E em 1941, a Chevrolet decidiu oferecer um modelo com maior litragem, o 235, também conhecido por Thrift Master, com 3,9 litros e potência de 93 cavalos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa desenvolveria o caminhão leve G516, que vinha com tração 4x4 e motor Stovebolt com potência de 83 cavalos. O modelo fez um grande sucesso, sendo amplamente utilizado pelas forças aliadas, e até o final do conflito foram produzidos mais de 150.200 exemplares. Depois que a guerra acabou, muitos ex-combatentes com melhor poder financeiro adquiriram esportivos europeus e voltaram para casa com eles. A indústria norte-americana logo percebeu que havia público para esses automóveis, e no início dos anos 50, a General Motors passou a desenvolver um novo carro, que apresentaria em 1953 e ficaria conhecido por Corvette, sendo que boa parte dos componentes vinham da linha Chevrolet para baratear a sua produção. O seu motor ficaria conhecido por Blue Flame, ou chama azul em inglês, que se tratava do modelo 235 modificado e equipado com 3 carburadores de corpo simples, cuja potência era de 150 cavalos. No entanto, mesmo adotando a carroceria em fibra de vidro, o desempenho não era tão coerente quanto o visual insinuava. Nos anos 50, a economia norte-americana estava muito aquecida, já que a Europa toda estava em recessão por conta dos efeitos da guerra. E com o preço da gasolina barata, não havia problemas em comprar um enorme, pesado e beberrão automóvel.
e o imigrante belga e funcionário da Chevrolet Zora Arcos Duntov sugeriu à corporação com argumentos contundentes de que precisava investir no desenvolvimento de um motor V8. E em 1955 lançaria um modelo conhecido por Turbo Fire, um 8 cilindros com 4.3 litros, cuja potência chegou a bons 195 cavalos, e salvaria a reputação do Corvette, já que suas vendas dispararam. E por conta disso, muitos consideram Zora Duntov como o pai do Corvette. O motor Turbo Fire logo seria oferecido para outros modelos, cuja versão com carburação mais simples tinha 162 cavalos. O desenvolvimento do V8 foi o ponto de virada da Chevrolet, já que até então não representava esportividade e não atraía o público jovem como os modelos da Ford. Na verdade, esse não seria o primeiro V8 da Chevrolet, já que dentre 1917 e 1918 comercializaria um modelo de luxo Série D. Ele vinha com motor de 8 cilindros em V de 4.7 litros e potência de 36 cavalos. A empresa ainda lançaria em 1954 o maior dentre todos os motores da linha Stoveboat, o 261, também conhecido por Job Master, que tinha 4.3 litros, e era oferecido como opcional para os veículos comerciais, cujo maior atributo era a simplicidade e o alto torque em baixos regimes. E foi essa motorização que a Chevrolet escolheu para equipar o modelo que seria fabricado no Brasil. A General Motors já atuava no país desde 1925. No entanto, os carros eram montados no regime CKD, onde os componentes eram feitos nos Estados Unidos e no Brasil só eram montados. Com um incentivo governamental feito pelo presidente Juscelino Kubitschek, a empresa decidiu montar o caminhão 6500 e a caminhonete 3100, que ficariam conhecidos como Chevrolet Brasil, cujo motor 261 desenvolvia potência de 136 cavalos. Nos Estados Unidos, mesmo com o sucesso da linha V8, a empresa não iria abandonar os modelos 6 cilindros, já que era a preferência de boa parte do público, principalmente os que queriam uma opção barata e econômica. Dessa forma, a Chevrolet desenvolveu uma nova geração, que foi apresentada em 1962 e ficaria conhecida como Turbo Thrift, cujo significado é algo como turbo econômico. Apesar do nome, ele nunca saiu turbinado de fábrica, sendo que a palavra turbo seria atribuído para dizer que a mecânica era capaz de deixar o carro veloz. E assim que entraram em produção, os motores Stoveboat saem de linha. No entanto, a produção brasileira continua normalmente, onde até equiparia o exclusivo e belo esportivo Brasinca 4200 GT o Irapuru, lançado oficialmente em 1965, que podia vir com carburação tripla e potência de 171 cavalos na versão GTS, e atingia os 210 km por hora de velocidade máxima, um número excelente para a época, tendo desempenho semelhante ao de um esportivo europeu. O motor Turbo Thrift tinha muitas melhorias em relação ao seu antecessor, como a adoção de 7 suportes de virabrequim, e era 45 kg mais leve. Para baratear a produção, medidas internas e alguns componentes eram os mesmos da linha V8. O primeiro motor tinha 194 polegadas cúbicas ou 3.2 litros e equipava o sedã Nova, cuja potência era de 120 cavalos. No ano seguinte lançaria um modelo maior com 230 polegadas ou 3.8 litros e sua potência era de 140 cavalos, que a partir dele lançaria uma variante com 4 cilindros de 153 polegadas ou 2.5 litros, com potência de 90 cavalos. E em 1964 criariam uma versão para a linha comercial, com 292 polegadas cúbicas ou 4.8 litros, que ficaria conhecido por High Torque. Mesmo com litragem maior em relação ao Stoveboat 261, ele era 51 mm menor e 6,4 mm mais baixo. No Brasil, os modelos Chevrolet faziam muito sucesso, liderando as vendas nas caminhonetes e alternando na liderança com a Ford nos caminhões médios. Mas muitos desejavam os automóveis da marca, já que estavam acostumados a ver os imponentes sedãs importados. A empresa passou a desenvolver um modelo inspirado no alemão Opel Rekord. E em 1968 surge o Opala, cujos motores eram os modelos Turbo Thrift com 4 e 6 cilindros e potência de 80 e 125 cavalos. O sedã de 4 portas e câmbio manual de 3 marchas fez um imenso sucesso. Em 1966, a filial norte-americana lançaria o motor 250, que tinha 4.1 litros e passou a equipar muitos carros como o Camaro e até modelos e outras marcas do grupo GM, como o Buick Skylark.
Em 1970, a filial brasileira lança o motor 292, que passaria a equipar os caminhões médios, já que a Ford tinha trocado o Y-Block 272 pelo 292, e ainda tinha concorrência dos caminhões Dodge, equipados com motor Small Block de 318 polegadas. Apesar de não ser tão potente quanto os V8, o modelo tinha um bom torque em baixa e era um pouco mais econômico. Nos anos 70, as vendas do 6 em linha nos Estados Unidos estavam muito fracas, e em 1973, pela primeira vez em mais de 40 anos, a mecânica deixa de ser oferecida. No Brasil, o 6 em linha continuava em pleno vapor. O GM 292 era oferecido nos caminhões médios, e o 230 nos automóveis, além do novo 250, que era oferecido inicialmente na versão esportiva SS, mas que depois ficaria também disponível nas versões mais luxuosas. E ainda tinha o velho de guerra Stoveboat, que continuava equipando as caminhonetes Série 10 e Veraneio. Mesmo após a crise do petróleo, os modelos 6 em linha vendiam bem no Brasil, mas para quem queria economia de combustível, a filial brasileira desenvolveria um motor de 151 polegadas, que seria um 153 com um curso dos pistões reduzidos, mas ainda assim a litragem continuou em 2,5 litros. Ao final dos anos 70, a GM do Brasil tirou o Stoveboat de linha, após praticamente 50 anos de produção, se contar desde o primeiro motor feito nos Estados Unidos nos anos 20, e o seu substituto foi o 250, que também já tinha aposentado o motor 230 e contava com a aclamada versão S, um modelo preparado equipado com carburação dupla que fazia a potência chegar aos 171 cavalos. E essa mecânica fez o Opala SS andar praticamente igual aos seus concorrentes com motores V8. Logo, a mecânica também seria oferecida como opcional para os modelos de luxo. Nos anos 80, a Chevrolet norte-americana passou a substituir gradualmente os 6 em linha, que voltaram a equipar os automóveis por conta das crises do petróleo, e o último motor foi feito na América do Norte em 1988. A linha foi substituída pelos modelos V6, que são mais compactos e facilmente adaptáveis à tração dianteira. No Brasil, os motores TurboTrift ganhariam versões a álcool, sendo uma tecnologia exclusiva do país, e seriam empregados nas versões com 4 e 6 cilindros, inclusive o 292, que ganharia o apelido de Canavieiro. Em 1992, o Opala saiu de produção após 24 anos e foi um grande sucesso, tendo mais de 1 milhão de unidades produzidas, se tornando um dos maiores casos de sucesso da indústria automotiva brasileira. No entanto, a produção dos 6 cilindros continuava nas caminhonetes, e por incrível que pareça, a GM ainda disponibilizava o 292 nos caminhões médios. A General Motors do Brasil substituiria o Opala pelo sedã Ômega, que veio equipado inicialmente com motor 6 em linha de 3 litros e 165 cavalos de origem Opel, mas a empresa decidiu aperfeiçoar o velho e bom 250, e esse projeto contou até com a colaboração da renomada fabricante britânica Lotus, surgindo assim o motor PowerTech C41GE, que contava também com injeção eletrônica multiponto, e passou a equipar a linha Ômega a partir de 1995, cuja potência era de 168 cavalos, e na caminhonete C20 o motor foi calibrado para gerar mais torque, e a potência era de 138 cavalos. Os caminhões médios da Chevrolet tinham vendas ínfimas nos anos 90 e saíram de produção no mesmo ano. No entanto, não há informações se eles disponibilizavam ainda o motor 292. O Ômega com 4.1 dividiu opiniões, sendo que muitos preferiam o modelo alemão por ter potência e torque na medida certa. Já outros preferiam o 250 modernizado, pelo fato da manutenção ser bem mais simples e barata. O caso é que o Ômega nacional foi produzido até 1998 com motor PowerTech, e seria substituído pelo modelo importado da Austrália, que preservava o nome, mas na verdade era um Holden Commodore. Os modelos 4.1 ainda equipariam a linha Silverado e ficaram em produção até o ano 2000, sendo o fim definitivo dos motores Chevrolet 6 em linha no país, já que em 2001 a caminhonete só viria com motor diesel.
Nos Estados Unidos, a General Motors lançaria em 2002 a família Atlas de motores, que dentre suas opções tinham 6 em linha, conhecido por LL8 ou Vortec 4200, e equiparia toda a linha de SUVs médios da General Motors, incluindo a Chevrolet Trailblazer. O motor era bem moderno, com duplo comando e 4 válvulas por cilindro, cuja potência poderia chegar a ótimos 291 cavalos, e seria produzido até 2009. Desde então, nem a General Motors e muito menos a Chevrolet teria opções 6 em linha. No Brasil, os motores são altamente aclamados, principalmente o 250, tendo alta disponibilidade de peças para melhoria no desempenho, não sendo difícil de ultrapassar os 200 cavalos. Isso sem mencionar as competições, onde a Stock Car Brasil usou a mecânica desde sua criação em 1979 até o início dos anos 2000, quando foram trocados por motores V8 norte-americanos. Nas arrancadas também é muito fácil de encontrar um Opala ou qualquer veículo equipado com motor 250, sendo que o mais famoso de todos é o Yellow Black Lethal, idealizado por Agenor Avelino Escort Ganha, também conhecido por Urso ou Escort, que é de Colombo, no estado do Paraná, e por muitos anos competiu com 6 em linha pesadamente preparado, equipado com turbo e nitrometano conseguindo 1.300 cavalos, até trocar por motores V8, e se tornou numa lenda das arrancadas, vencendo 13 campeonatos nacionais e mais de 20 paranaenses. E então, pessoal, o que acham dos motores Chevrolet 6 cilindros? Comentem! Vocês têm ou já tiveram um? Digam suas experiências nos comentários. Eu espero que tenham gostado do vídeo, assim eu peço encarecidamente para que deem um like e compartilhe com todos os fãs de mecânicas. E eu me despeço ao ronco de um Chevrolet 6 em linha. Até logo e fiquem com Deus!